Saudações digitais, eu sou André Jonatas e eu vou mostrar agora para vocês 10 formas para você gravar o seu podcast. Claro que há outras formas, inclusive você pode também mesclar essas maneiras que eu vou dizer para você. Mas eu escolhi 10 que vão de custo baixíssimo até um custo mais elevado. Então, se você quer produzir o seu podcast, vai produzir, ou já produz, mas não encontrou ainda a forma ideal de gravar o seu podcast, cola aqui na gente nesse conteúdo exclusivo do SerifaCast para você. Desde 2014, quando eu comecei a produzir podcast, eu comecei a observar as dificuldades das pessoas que gravam, que produzem podcast. Uma delas é captar o áudio, é gravar o áudio. Então eu quero ajudar você a eliminar essa barreira de gravar o áudio. E eu levo em consideração 4 critérios para escolher a melhor forma, mais adequada maneira de gravar o seu podcast. A primeira é o custo, é o quanto você tem para gastar, para investir nessa gravação. A outra é o tempo que você tem para se dedicar àquela gravação. A outra coisa é a qualidade do áudio que você quer para o seu podcast. E por fim, a sua habilidade em edição, né? O quanto você entende de edição. Então esses 4 critérios é o que eu vou usar aqui para apresentar para você essas 10 formas de gravar podcast. E para te ajudar mais ainda, tem um conteúdo extra na descrição desse vídeo, que é uma tabela, uma planilha que eu preparei com meu amigo Sidney Alencar para te ajudar. Você vai escolher lá qual critério, né? Se é o custo, se é o tempo, se é a praticidade, se é a capacidade de edição, e lá vai estar em uma ordem, não uma ordem crescente, né? De acordo com o que você escolher para te ajudar. Então, se você vai escolher por questão de custo, então você escolhe custo lá e vai estar lá do mais barato para o mais caro. E assim sucessivamente. Se você escolher por questão de praticidade, aí você vai marcar lá praticidade e vai aparecer lá a sequência das melhores formas dessas 10 maneiras que eu vou falar. A primeira forma que você pode gravar o seu podcast é a mais barata, é com o que você tem em mão, no seu bolso, é o seu celular. Então você pode gravar direto no programa que você tem do seu celular. Essa é a primeira forma. Uma segunda forma é se você não quiser gravar direto no seu celular, que aí você vai ter que exportar, enviar de alguma forma para você poder editar, você pode baixar 2 aplicativos, né? Ou um ou outro. Ou se quiser testar os 2 também não tem problema. É o Anchor e o Spreaker. Cada uma dessas hospedagens tem seu próprio aplicativo e neles você pode gravar, você edita, você inclusive já publica. Então, uma outra forma que tem, a segunda forma de você gravar é em aplicativos no seu celular. A terceira forma que você pode gravar o seu podcast é você adquirindo um microfone simples, um microfone mais básico, ou USB, ou que tem uma entrada P2 que se conecte ao seu celular. Então, você tem só que ter cuidado se esse P2 vai ser compatível com o seu celular. E também se o USB é de qualidade, né? Porque você tem a única coisa que você tem que ter cuidado ao você comprar um microfone mais simples para o seu computador é que muitas vezes ele pode não ser compatível, então você tem que ter esse cuidado. A outra questão é que a qualidade dele, muitas vezes, dependendo do valor, se for um microfone, por exemplo, abaixo de R$100, a chance dele não ter qualidade ou dele ser danificado muito rapidamente é grande. Então cuidado, mas de toda forma, você ter um microfone que seja USB ou que seja P2 que conecte ao seu computador é uma outra forma de você gravar o seu podcast. A quarta forma que você tem de gravar o seu podcast é com um gravador simples. Eu tenho inclusive aqui um gravador, que é inclusive o que eu uso para gravar algumas vezes. É um gravador, sou jornalista, eu usava muito para fazer entrevistas, mas muito bom esse gravador da Sony. E tem de outras marcas também que você pode adquirir. E por meio desse gravador simples, você pode captar o seu áudio, né? Você tem que ter cuidado apenas com a distância, mas ele é específico para isso mesmo, para entrevista. Tem algumas configurações internas dele, que depois a gente pode detalhar cada forma que a gente está falando aqui, mas um gravador simples é outra forma de gravar o seu podcast. A quinta forma de você gravar o seu podcast, aí você vai ter que fazer um investimento um pouco maior, mas ainda não é um grande investimento, é com uma interface simples de áudio. Então tem umas 2 ou 3 marcas aí no mercado que são boas, são de qualidade, você consegue gravar o seu podcast com boa qualidade e vai te ajudar. Você precisa de um microfone, certo? De preferência um microfone que seja condensador, como é esse daqui, que tem a Phantom Power. Esse aqui é o BM800, é muito conhecido, depois a gente pode falar um pouco mais sobre ele. E é exatamente como eu estou gravando aqui esse vídeo, o áudio desse vídeo, né? Eu estou usando um microfone básico, simples, não é profissional, e uma interface simples também da Behringer, que você pode adquirir. Interface simples, mais um microfone, né? Então essa é a quinta forma que você pode gravar o seu podcast. A sexta forma, e aí é bem interessante porque agora eu já venho também com áudio, então é um headset, né? O famoso headset que você pode utilizar para gravações, que é muito utilizado principalmente para gravações remotas, né? Já que você tem também o fone aqui para ouvir e o microfone que faz essa gravação. Um headset USB, e aí você pode observar que tem várias marcas e qualidades, também uma possibilidade de
custo baixo, né? Não é um custo zero e também não é um custo elevado, um custo médio, de médio para baixo, né? Que você pode utilizar para gravar o seu podcast, um headset. A 7ª forma que você pode gravar o seu podcast é por meio de um gravador mediano, é um gravador melhor do que aquele Sony, aquele pequenininho que eu mostrei para você. É um gravador que já pode vir com mais de uma possibilidade de conexão de microfone, você pode gravar com mais de uma pessoa. Esse aqui que eu falei anteriormente, o mais simples, o ideal é você gravar com uma pessoa, ou então você vai ter que ficar, né, alternando aqui para quem estiver falando. Com esse gravador mediano, você pode segurar ele no centro assim, geralmente ele tem 2 microfonezinhos e aí já dá para gravar 2 pessoas, né? Então é uma outra forma também que você tem de gravar o seu podcast. A 8ª forma que você pode gravar o seu podcast é com um gravador Pro, um gravador profissional. Esse realmente já é um custo mais elevado, você vai passar aí de R$1.500, R$2.000, R$2.500, depende do gravador. A gente vai botar aqui opções para você olhar, aí você já passa para uma interface de áudio que é gravador também. Então, além de você conectar 4 microfones, às vezes com expansor para 6, você pode também fazer a gravação dele como se ele fosse um microfone, né? Então ele é muito portátil, então tem essa vantagem. Eu acho que é o ideal, o sonho de todo podcaster é ter um gravador desse mais profissional, como por exemplo os da Zoom H4n, H6n e por aí vai. Esses gravadores, eles são muito bons. Então essa é a 8ª forma que você tem para gravar o seu podcast, que é com um gravador mais profissional. E a 9ª forma é você ter uma mesa de som, né? Ela é uma interface, ela pode ser também uma interface de áudio, mas a diferença é que ela tem mais canais e tem mais funções, né? Então você pode aí ter um maior profissionalismo em relação à captação do seu áudio, né? Naturalmente você vai precisar também de um microfone, assim como você precisa de uma interface simples de áudio. Então se você tem uma mesa de som, se você adquirir uma mesa de som, que aí também é um investimento um pouco mais elevado, é compatível com o valor de um gravador profissional, mas é uma outra forma. A desvantagem da mesa de som, apesar das vantagens de mais funções, de ser mais profissional, de poder ter outros efeitos e tudo mais, a desvantagem é a portabilidade dela, né? Porque por menor que ela seja, ela é diferente de um gravador. Cabe no seu bolso, cabe na sua mão, numa bolsinha. Então a mesa de som, ela tem essa desvantagem de ser pouco portátil. E a 10ª forma de gravar o seu podcast é você não se preocupar com nada disso e ir a um estúdio de gravação. Então, nas cidades, até cidades médias também, cidades pequenas, já tem disponível estúdios, né? Eles já tinham estúdios para gravação de bandas e esses estúdios estão se adaptando também para gravar podcast, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza tem alguns estúdios de música que estão se adaptando e que já estão também gravando podcast. Isso é muito legal, você chega lá, vai pagar por hora geralmente, né? E um valor na edição. Aí realmente você vai ter que ter frequência, já provavelmente já vai ter algum apoio. Ou se você tem esse recurso, realmente você vai conseguir ter uma boa qualidade, não vai se preocupar com captação, com edição nem nada, né? Você coloca tudo na mão ali dos profissionais. Essa é a 10ª forma, talvez a forma mais cara, né? Que você vai ter que dispensar aí mais recurso para conseguir gravar o seu podcast. É isso aí, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se faltou alguma coisa, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui a sua dúvida que eu vou responder cada uma. Eu quero agradecer ao meu amigo Elton Bastos, que também contribuiu para a produção desse conteúdo. Ele é um cara super especializado em técnicas de áudio, é o intelectual do som. Muito obrigado, Elton. Tamo junto aí, vamos produzir muito conteúdo sobre podcast para você, desde a parte técnica até na parte de conteúdo, divulgação. Fica atento ao nosso canal do SerifaCast aqui do YouTube, que vai ter muito conteúdo para você que gosta de podcast, que quer começar a fazer o seu podcast, que quer profissionalizar o seu podcast da empresa, pode ser o podcast da sua universidade, seu podcast próprio, né? Independente do seu objetivo, a gente vai poder contribuir de alguma forma para você. Não vamos apresentar fórmulas mirabolantes aqui para você, maneiras de ganhar dinheiro com podcast de forma fácil, isso não existe. Então a gente vai buscar aqui com um pouco da nossa experiência, trazer conteúdo e conhecimento que possa ser útil para você. Então deixa aquele like, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço, tchau!